Hoje eu quero falar com você sobre um assunto bem importante, aquelas pessoas que gostam de beber e de comer. Provérbio 23:20 está escrito assim: Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilhões de carne. Então veja bem, a própria palavra de Deus fala que não se deve comer carne, ou não estar entre aqueles que comem carne, não é? Por que será que a palavra fala justamente desta maneira? É porque Deus, né, através do Filho, Yeshua, o Cristo, ele comprou o perdão, né, e paz para o seu povo, com todo o afeto de um pai assim afetivo, um pai terno, cheio de ternura, e nos aconselhou a ouvir e ser sábios, né, naquelas coisas que nós fazemos. Ele está pronto para guiar os nossos corações no caminho dele, né? No caminho correto. Então, jamais um conselho da palavra vai nos tirar do caminho, vai nos prejudicar. E aqui é um chamado para os jovens, principalmente, né? Nessa palavra, para que atendam aos conselhos de seus pais, que são pais piedosos. Se o coração for guiado, os passos serão guiados também, né? Então, a verdade é você entrar pelo caminho. E o caminho você sabe que é Cristo, né? A verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai se não passar por Cristo. Então, os cristãos precisam saber disso. Cristo é o único intermediário, o mediador entre Deus e os homens. Então, não devemos dividir o nosso coração entre Deus, né, e outras entidades aí. Entre Cristo e outras entidades. Pedir para outras entidades para fazer alguma coisa de bom para nós. Na nossa súplica, nas nossas orações, é pedir ao Pai no nome do Filho. É esse o caminho para chegarmos e conquistarmos aquilo que precisamos para a nossa alma. E outra coisa, pensar primeiramente na alma, né? Porque esse corpo vai voltar para a terra, mas a alma ela vai desencarnar, ela vai voltar para Deus, vai sair do corpo e vai voltar para Deus. Então é preciso saber o que se pede, né? E como se pede para o Criador. E aqui fala sobre os beberrões de vinho e sobre os comedores de carne desenfreados, né? Alguém diz assim, mas o Paulo mandou o Timóteo tomar vinho, é porque ele estava com problema no estômago, né? Então, a finalidade era medicinal, no caso. Mas o vinho, ele contém a contenda. Enfim, a palavra fala em várias outras passagens sobre os malefícios de se beber além do normal, né? E há aquelas pessoas que às vezes moram em países que a tradição, né, o vinho, lá no próprio Oriente é assim, né? Portugal é outro país, né, em que se toma muito vinho, é tradição, né? Um cálicezinho aí não vai fazer mal para ninguém, vai até ajudar o estômago de alguém, né? Mas além do cálice já é considerado beberrão. E é aqui que a palavra aconselha, não se ajunte com os beberrões, porque você vai se tornar um beberrão. E fala também sobre o comedor de carne, né? Em vez de sua carne, né? Carne. Então não se deve também ficar junto daqueles que comem carne. Por quê? Porque, no sentido figurado, né, comer carne é falar dos outros, né? Ficar com conversa fiada, então evitar essas conversas fiadas, né, essas más companhias, para não ser influenciado por aquilo ali também, né? E todos sabem também dos malefícios da carne para o organismo também, né? Aqueles que são veganos, vegetarianos, podem testemunhar a respeito disso. Eu fiquei, por exemplo, 6 meses, quando eu era solteiro e tinha uma vida mais dominada por mim mesmo em termos de alimentação. 6 meses não comi carne durante 6 meses. Foi o período em que eu melhor me senti,
fisicamente disposto. E depois, quando voltei a comer carne, quer dizer, até machuquei os dentes já não estavam mais acostumados a mastigar, né, a carne. Então, os comedores de carne são desenfreados às vezes, e a carne pode ser comida legalmente, né, mas não de maneira desenfreada, de modo a ceder à gula, né, e ao exagero. Então, essas pessoas devem ser mantidas em companhia de pessoas que assim o fazem, para que seus caminhos não sejam apreendidos e imitados. Então, esse, é, essa é a conversa de hoje, né? No Vamos Malhar o Trigo. Não esteja entre bebedores de vinho, entre comedores de carne desenfreados, né? Desenfreados é por minha conta, na palavra não está dizendo desenfreados, só fala apenas sobre os comedores de carne. Mas se você puder viver com legumes, né? Com frutas, né? Outros alimentos aí que também substituem as proteínas, né? Então, que mal existe, né? Seria o ideal. Você veja ali o Daniel, né? Daniel é um exemplo em que ele era formoso, né? Bonito, apesar de não ter sentado ali no banquete do rei de Nabucodonosor, né? Fez aquele banquete, né? Muita carne, muito vinho, né? E o Daniel se absteve, ele e os seus três companheiros, os seus dois companheiros lá, os seus três companheiros, né? Sadraque, Mesaque e Abidênego, né? Então, eles se afastaram, né? E vocês viram o quanto Deus desenvolveu a inteligência, a revelação na vida do Daniel, um homem que era bem amigo do Criador, não é? E ele se separou, ele não comia carne, né? Se separou ali do banquete, preferiu as frutas, né? E outros alimentos ali alternativos. Então, é isso. Vamos molhar o trigo?